Saudações, amados irmãos e irmãs, tudo bom com vocês? Bom, faz um tempinho que eu não posto vídeos, né? Na verdade, eu estou em preparativo, né? Para realizar 3 rituais agora em dezembro. Então, estou evitando fazer outras coisas, né? Inclusive, até mesmo outros atendimentos, né? Para me concentrar nos rituais. Inclusive, eu tenho alguns rituais pessoais também para realizar. Então, eu estou dedicado esse mês a isso, né? A essas atividades. Mas eu me senti inspirado em trazer um vídeo novo hoje, falando a respeito do porquê, para a grande maioria das pessoas, a espiritualidade acaba não funcionando de uma maneira muito efetiva. Para a grande maioria, a espiritualidade parece que é para um grupo seleto ou poucas pessoas, né? Aqueles que têm dons espirituais capazes, né, de acessar o outro mundo, mas na verdade não é essa a questão. Nós vemos grandes modos, né, de se acessar a espiritualidade através de técnicas, religiões, dogmas, doutrinas, enfim, temos vários modos, né, de acessar o mundo espiritual através dos olhos de outras pessoas, né? Pessoas canalizaram essas técnicas e trouxeram para nós, né? E nós utilizamos essas técnicas para acessar o mundo espiritual. Só que o que acontece é que quando uma pessoa acessa o plano espiritual, ela está acessando com a chave dela, com o portal dela, né? Com a ligação que ela tem com a fonte. Então a ligação dela funciona 100% para ela. Se eu falar sobre as minhas técnicas, se eu de repente criar um método de espiritualidade para se conectar com o plano espiritual, algumas técnicas podem sim funcionar para a maioria, só que vai precisar de um toque pessoal. Não adianta a pessoa copiar exatamente tudo que eu faço, que não vai funcionar para ela do modo que funciona para mim, porque realmente precisa dessa sua intuição, né, dessa sua ligação pessoal. A ligação com o plano espiritual, ela é muito individual. Cada um tem a sua ligação, cada um tem o seu cordão. Então não adianta eu passar a fórmula definitiva para uma conexão espiritual, que ela não vai funcionar. Ela funciona para mim, 100%. Só que ela vai funcionar em média 50% para o outro, porque vai precisar realmente do toque da pessoa. O que acontece nas religiões hoje, né, na grande maioria, nas filosofias, é que a gente vê aquela receita pronta, né, de como acessar Deus, como acessar o plano astral, como falar com Deus, como fazer isso, como fazer aquilo. Só que ali é um compilado enorme de coisas que na verdade alguém ou muitas pessoas fizeram e funcionaram para elas. Por isso que quando a gente pega uma técnica nova ou alguém nos ensina algo, a gente percebe que não funciona muito bem com a gente. Sempre funciona melhor com o outro, sempre pro outro a técnica é melhor e pra gente fica a desejar, a gente sempre sente que faltou alguma coisa. E é justamente isso, né? Então quando a gente vê Cristo, né? Veja você, Cristo, Buda, Osho, Gandhi, todos os grandes mestres da história, cada um tinha o seu meio, né, de se ligar ao seu sagrado. E eles ensinaram as técnicas deles, né? Eles passaram o método, eles falaram o caminho. Só que o caminho não funcionou com perfeição como funcionou para eles. Exatamente por isso que disso que eu estou falando, né? Cristo, ele acessou 100% a sua ligação. Por quê? Porque ele intuiu o seu caminho. Ele não usou o caminho do outro. Ele não foi atrás de alguém que ensinasse para ele como se ligar à fonte. Ele foi se conhecendo, ele foi se interiorizando e deste modo ele descobriu o modo dele de se ligar à espiritualidade. Buda também não foi atrás de ninguém para saber o que tinha que fazer, ele simplesmente se entristeceu de um jeito, se fechou, entrou dentro dele e se iluminou, né? Ele não precisou de ninguém falar para ele o que ele tinha que fazer para acessar a espiritualidade. Ele fez, ele criou essa ligação para ele. Então as técnicas budistas funcionaram muito melhor para Buda, né? Assim como as técnicas de Cristo funcionaram muito melhor para Cristo. E assim é para todos, né?
quando uma pessoa cria um método, um jeito de se conectar com o espiritual, esse jeito vai funcionar melhor para ela. É por isso que nós temos que ter essa liberdade, né, de nos conhecer, de buscar no nosso jeito. A gente tem que saber o que é bom e o que é ruim, né? Porque isso também vai influenciar no resultado, né? Mas a partir do momento que você se conhece, você sabe o que você quer para você, pronto, fica mais fácil. Na verdade, você vai cultivar a sua espiritualidade como a gente cultiva uma planta. E não adianta uma pessoa tentar seguir o outro, seja esse outro quem for, que não vai funcionar para ela da maneira que funcionou para o outro. Por isso que as religiões falham tanto. A gente vê tanta pessoa vazia seguindo, grandes massas, né, de pessoas, grande quantidade seguindo religiões. E quando a gente vai ver, né, passou-se a vida e a pessoa continua vazia, continua entristecida. Porque ela só seguiu, né, ela seguiu o fluxo. E na hora da morte ela vai sozinha, né? Ela veio sozinha, ela vai sozinha. E é muito triste ver as pessoas perdendo a oportunidade de se conhecer e de se despertar, né? A partir do momento que você desperta, você começa a promover coisas grandes, coisas boas. E não digo a nível de messiânico, né? A nível de mestres. Não estou falando que temos que ser assim. Mas quando a gente se conhece, a gente desperta, a gente começa a fazer coisas grandes para nós. A gente começa... A partir do momento que você se conhece, você se aceita. E você aceita a sua realidade. E a partir do momento que você aceita a sua realidade, você pode modificá-la, né? Então, grande coisa é feita a partir do despertar, né? A partir do momento que você se conhece, você passa a conhecer também a sua espiritualidade. Aí ninguém mais te influencia. Ninguém mais vai te falar uma coisa e você vai acreditar. Você não vai mais cair numa conversa de um segmento que é meio duvidoso, mas te vendeu, né, uma aparência boa. Você não vai cair mais nessas coisas, porque você conhece a sua ligação. Então, quando você conhecer uma técnica nova, ou uma pessoa nova, né, te ensinando alguma coisa, ou um irmão de jornada, você vai saber se aquele irmão bate com a sua frequência, se vai te fazer bem, se os dois próximos vão ser mais fortes e vão evoluir, ou aquilo lá vai te fazer mal, vai prejudicar a sua espiritualidade, porque nem tudo que existe é bom. Mesmo que as pessoas falam que é bom, não é bom. As pessoas mentem e ela mesma às vezes não sabe, mas a vida dela não tá boa no sentido emocional, psíquico, né? Não digo sentido financeiro, porque o sentido financeiro nós não temos lá grande controle, mas principalmente até porque o espiritual ele é o que menos importa, né? Para o espiritual é o financeiro, mas nos outros campos é muito importante que estejamos equilibrados. E a pessoa não sabe bem qual seria o equilíbrio quando você está na luz, né? Porque ela não vivenciou isso na vida dela. Ela foi aprendendo técnicas e as técnicas não eram de luz, mas para ela foi passado como luz e ela abraçou isso para a vida dela. É essa luz que ela conhece, né? Quando existe uma luz infinitamente mais poderosa e mais pura. A questão é sabermos, primeiramente, discernir, né? O discernimento é ensinado em todas as técnicas praticamente, né? E eu digo todas as filosofias, né? Saber ter discernimento e ter sabedoria. Esse é o ponto, né? Para você começar a peneirar as coisas na sua vida. Nem tudo que reluz é ouro, né? Já é dita, é uma frase velha, né? Mas funciona muito bem. Nem tudo que tem luz é luz, né? Porque o que falamos de luz aqui não é a iluminação do modo físico, né? É uma iluminação espiritual. A iluminação espiritual é diferente do acender uma luz, né? É diferente do que a gente tem em mente, né? Do que é ser de luz, do que não é ser de luz. Eu faço vídeos, né? Por enquanto em fundo preto. Essa formatação de vídeo seria obscuro para a maioria, né? Mas na verdade eu faço o que eu posso. Na verdade as pessoas até podem achar que é porque eu gosto muito dessa formatação, mas é a formatação mais barata. Na verdade eu preciso só de uma luz e uma outra luz aqui, ó, um fundo preto. E é por isso que eu trabalho dessa maneira. Se eu fosse colocar um fundo
aqueles fundos animados, alguma coisa assim, eu precisaria de umas 10 ou 20 lâmpadas ligadas aqui, sabe? Para iluminar o fundo, para me iluminar. E eu não tenho, sabe? Eu não tenho para manter uma coisa dessa ligada para fazer vídeo. Então a gente trabalha com o que a gente tem. Então não importa muito o que você tá vendo aqui. Tá meio obscuro, tá meio escuro. Ok, meus irmãos, você tem que ver qual é a mensagem da história, né? O que estamos conversando. A gente vai muito pela imagem, pela fachada. A gente quer observar a coisa, a gente classifica as coisas como luz e sombra, olhando. A gente olha para uma coisa, isso é de luz, não, isso aqui não é de luz. Não é assim que funciona, né? A gente precisa entender qual é o fundamento da coisa ali para ver se é luz ou não é. Bom, para mim, se escraviza a pessoa não é luz, né? Mas nem tudo o que é ensinado como escravizar as pessoas é. Por exemplo, a Bíblia, né? O próprio Cristo, ele foi uma pessoa ali que ele demonstra uma liberdade enorme, né? A espiritualidade dele mostra ser uma espiritualidade livre. Tanto é que ele não ia em sinagogas, né? Mas aí, o homem, né? Quando cai na mão do homem, o homem pode manipular, não sai coisa boa. E é aí que tá mais um motivo pra gente não ficar indo atrás do outro, né? Entendo que os mestres passaram, né? Eles já estão em outros planos, os grandes mestres que conhecemos hoje, eles estão em outros planos. Então não é possível a gente ouvir do outro, de um ser humano igual a nós, uma interpretação do que eles disseram. A gente precisa, se a gente quer conhecer a história de um ser, a gente precisa ler por nós, né? A gente precisa ter fontes neutras daquilo. Não pode se ter ensinamentos cheios de dogmas, né? Porque aí a interpretação já está contaminada. Aí eu volto na tecla, né? Nós temos que ter a nossa própria ligação fortalecida com o espiritual. Isso não é mérito para alguns, tá? É para alguns pelo sentido de que apenas alguns buscam isso. Mas todos têm essa ligação, todos nascem com essa ligação, todos provêm da mesma fonte. E não há seres especiais nesse planeta. Não há. O que há são pessoas que se dedicam mais, outras menos a alguma coisa. Mas isso não torna especial, isso torna dedicado. Então entenda, irmãos, quando vocês verem alguma pessoa espiritual ensinando algo, bom, ele está ensinando a partir da fonte, da ligação dele, né? A partir da ligação que ele tem com a fonte. Assim, quando eu falo a partir da minha ligação, a partir do que eu sinto da espiritualidade. Eu não posso falar pelo outro, eu não posso falar pelos dogmas, porque se eu falar pelos dogmas, eu vou estar sendo um papagaio aqui e nem tudo que eu ensinar eu vou acreditar. E se eu acreditar é porque eu fui condicionado a acreditar, porque não foi acessado por mim tais informações. Precisamos ter a nossa própria ligação fortalecida com o espiritual. Aí quando a gente escuta alguma coisa de alguém, que nem agora você está me escutando, se você está ligado, se a sua espiritualidade está ligada forte com você, você pode classificar se estou falando uma coisa real ou se é uma grande ilusão, se para você não serve. A partir do momento que temos essa ligação fortalecida, a gente consegue classificar melhor as coisas. O que é bom, o que não é, o que serve para nós, o que não serve. E aí nos livramos, né, de uma tonelada de informações que não nos cabe, que não nos servem. Quantas religiões neste momento existem nesse planeta e quantas estariam prontas agora com o repertório prontinho para chegar e condicionar a minha mente para aceitar aquela religião e fazer parte daquela religião? Se eu fosse em busca agora de várias religiões, saísse por aí, quantas delas têm um repertório pronto para chegar em mim e me convencer a entrar na religião dela? Religião, todos sabem, né? Pelo menos a maioria sabe que a palavra religião é religar. Então não é uma instituição, né? É você. A religião acontece contigo e com o plano espiritual. E ninguém mais, né? Não há mais outros, não há outro ser, não há intermediário para isso. É você com o espiritual. Podemos nos ajudar, assim como agora eu estou fazendo, de passar uma informação, passando algo que eu acredito, que eu sinto que é verdade, para você analisar e ver se é verdade para você, né?
Então isso é uma ajuda mútua, né? Uma troca. Eu estou te fornecendo algo que eu descobri, enfim, de algum modo acessei, né? E de repente te sirva para a tua jornada. Isso é uma troca, isso é um apoio, né, de irmãos. Um tentar ajudar o outro nessa jornada, mas eu não quero. E nem eu não tenho uma instituição para ter seguidor nem nada disso. Eu não quero seguidor, eu quero irmãos despertando. Essa é a minha grande vontade. A partir do momento em que chegamos a observar a nossa própria ligação espiritual, quando a gente para e olha para dentro e sente a espiritualidade, nós descobrimos que ela existe, porque sentimos ela, né? A gente sente, só que às vezes parece que há uma barreira entre nós e a espiritualidade. É essa barreira que a gente vai derrubando, né? Vai tornando essa ligação mais fácil. Quando eu apresento alguma técnica, ou qualquer outra pessoa apresenta uma técnica espiritual, na verdade ela te mostra a chave dela, né? Ela mostra, olha, a espiritualidade é isso, eu faço isso. Então ela mostrou a chave dela, só que ela não tem como te passar a chave e essa chave funcionar para você, porque a fechadura dela é diferente da sua fechadura. Não há como utilizar a mesma chave idêntica para mim, a mesma chave idêntica para o outro. Podemos aprender técnicas sim iguais e utilizá-las, mas vai haver particularidades minhas e outras coisas que eu vou agregar, e você também vai aprender outras coisas que eu não saberei. E essas coisas vão complementar essa sua ligação e as minhas complementar a minha ligação. Então jamais teremos o mesmo acesso ao plano espiritual porque somos seres distintos, né? Mas podemos utilizar métodos semelhantes com um toque pessoal nosso. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar. Quando você vê uma técnica muito prontinha, já te dando a receita pronta do bolo, né, falando que é assim que se faz, esqueça, meus irmãos, esqueça que não é. Pense que você é um ser único nesse planeta, assim como todos nós, né? E todos nós temos a nossa ligação com o plano espiritual. Imagina esse planeta todo irradiado, né, de ligações com o plano invisível. É assim que é. Então não adianta eu pegar na mão de um sacerdote, de um mestre, para que ele me leve ao plano espiritual. Na verdade, eu preciso fortalecer o meu próprio campo, a minha própria ligação, assim como você precisa ligar a sua também, fortalecer a sua, né? Podemos nos ajudar no sentido de enriquecer nossos conhecimentos, no sentido de nos apoiar, de nos dar ânimo, mas não podemos de modo algum ligar a ligação para o outro. Eu não tenho como fazer você se tornar um grande espiritual, né, uma pessoa ligada, assim como você também não pode fazer isso por mim. Isso é uma coisa realmente única, né, individual de cada um. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa informação, espero que seja útil para alguém, e quem não é inscrito, agradeço se puder fazer parte desse canal, fortalecer esse trabalho, e logo eu tô de volta.